pisar na cabeça do diabo agora? Glória a Deus. Atos capítulo 19, capítulo 9. Só gente bonita aqui hoje, né, irmão? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Atos do Espírito Santo, capítulo 9, verso 1. Quem achou aí, queridos? Diga amém. Amém. Vamos ler? Diz assim, ó: Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, no caso Gamaliel, né? E pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, se lhe encontrasse alguns daquela seita, quer homem ou quer mulher, o conduzisse preso a Jerusalém. Aproximou-se ele de Damasco na sua viagem, e subitamente o cercou um relâmpago de luz do céu, e caiu por terra, e ouvindo a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor e disse: Sou eu, Jesus, a quem tanto persegue. Agora levanta e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo se levantou da terra e, abrindo os olhos, percebeu que não enxergava. Guiando ele pelo caminho para Damasco, esteve ele 3 dias sem ver, e nem comeu e nem bebeu. Diga amém. Glória a Deus. Feche os olhos. Jesus, queremos ouvir a tua voz, a tua instrução. Fala conosco, nos dê um rumo, nos dê um norte. Revela a nós a tua vontade, Senhor. Desvenda os nossos olhos para que possamos entender e compreender as maravilhas da tua lei, que é a sua palavra. Os que crerem digam amém. Graças a Deus. Seja bem-vindo à casa de Deus. Sente-se aí. Tome o seu assento. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pode sentar, minha querida, fica à vontade. Glória a Deus. Estou feliz que a minha marida está aqui hoje. Amém. Comprei um chinelinho para ela. Disse: vamos de chinelo hoje. Dê para calçar direitinho no pé, está tudo certo. Amém, queridos. Seja bem-vindo à casa de Deus. Que bom ter você aqui hoje. Hoje pela manhã foi uma maravilha, irmão. Só terminei porque ia dar 10 horas, mas estava bom o negócio hoje, né, Mário? Foi forte. Não vai ser a mesma coisa de manhã, mas agora será diferente. Deus não faz o mesmo milagre. Ele vai fazer diferente. Amém, queridos? Bom, alguns de vocês já conhecem a história de Saulo antes de sua conversão, e outros não conhecem, mas eu vou dar um leve resuminho aqui, mais ou menos, de quem era Saulo. Era um dos fariseus, aluno de Gamaliel, que era um dos renomados ali do templo dos fariseus, da sinagoga, e ensinou Paulo a ser quem realmente ele era. Um cara mau, mas também extremamente zeloso nas leis de Deus. Todas as pessoas que se levantavam, diziam ser cristãs, e que se diziam estar propagando as boas e novas notícias que Jesus ensinou a eles, Saulo eliminava esses caras da terra, assim como ele fez com Estevão. A Bíblia diz que Paulo viu Estevão morrer apedrejado, e aquilo foi para ele maravilhoso, irmão. Ele estava eliminando mais um da seita, chamando ele de seita, o que Jesus fazia ou o que Jesus estava fazendo. Apesar dos dois viverem na mesma época, eles nunca se encontraram, irmão, Jesus e Paulo. Mas Saulo, carregando no seu coração a Torá, as leis judaicas, todos os costumes dos judeus, trazendo consigo todas as leis de Moisés, vendo o povo de Cristo, os seguidores de Jesus, vivendo livremente,
andando nas praças como se não precisasse mais de sacerdote, como se eles não precisassem mais sacrificar, como se eles não dependessem mais daqueles grandes homens de Deus, no caso Paulo, Gamaliel, seu pai, enfim. Aquilo aborrecia Paulo. Paulo era um cara cético, irmão, extremamente religioso, e ele queria defender isso, irmão, a pulso, unhas e dentes. Ele pensa: eu vou defender a minha causa, eu não vou deixar esses rebeldes que se dizem ser cristãos, os seguidores dessa seita, destruir a nossa Torá, acabar com os nossos costumes. Ele vai até Gamaliel, pede uma carta para a sinagoga, tipo uma ordem de prisão, para prender qualquer pessoa que estivesse fazendo milagre, falando de Jesus, curando em seu nome, e levasse para Jerusalém. E ele sai de Jerusalém para Damasco, com esse conceito, com essa tese, irmão, com esse ódio no coração. Quem ele achasse pelo caminho, eu acredito que ele matava na hora, irmão. Paulo estava dominado pelo ódio. A Bíblia chega a dizer que ele respirava ódio. Ele estava extremamente chateado com esses rebeldes protestantes. E aí ele parte com a sua teoria, dizendo ser um homem de Deus. E ele era um homem que conhecia Deus, irmão, do seu jeito, baseado em sua Torá ou nos seus conceitos. E ele vai embora. Só que no versículo 3, a história de Paulo muda, irmão. No versículo 3, a trajetória de Paulo muda. Nunca houve dos 12 discípulos, irmão, um homem maior do que Paulo, que viu o que ele viu, que falou o que ele falou. E olha que os dois viviam na mesma época, irmão. Mas o encontro que Paulo teve transformou a vida dele. E eu acredito que foi no verso 3. Vamos ler? Diz aí, diga assim comigo: aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, junto com o objetivo dele, subitamente cercou um relâmpago de luz que veio da onde, igreja? Que veio da onde? Do céu. Aqui a trajetória de Paulo muda. Eu quero que você preste bastante atenção no que Jesus irá falar com você agora. Ele está cheio de ódio, cheio de preconceitos, ele está cheio de seita, achando que eram os outros, mas ele é que estava. Ele estava se julgando ser de Deus, e os cristãos não eram de Deus, eram rebeldes. E ele vai o caminho com esse conceito, irmão. Só que no meio do caminho, uma luz faz com que esse homem caia. Eu não vou dizer que ele caiu do cavalo, que a Bíblia não diz isso. E eu também acredito que Paulo não estava a cavalo. Por que o Senhor diz isso? Porque no versículo de número 8, a Bíblia diz que ele foi conduzido até Damasco pela mão, não foi colocado em seu cavalo. Então esquece, não tem nada a ver com cavalo. Então, quando você chega, igreja, em uma congregação cheio de conceitos e visões, o que acontece, irmão? Salmo de número 119. Deixa marcado aí, você tem aí uma fita, marca aí. Marque aí, queridos. Marque Atos 9 e vamos lá em Salmos 119. Dizem que Salmo não tem capítulo, é número, né? Só verso. Salmo 119, que é o maior, né? Versículo 130. Salmo 119, versículo 130. Quem achou, diga eu. Quem não achou, diga amém. Então eu vou ler, então, já que você disse amém. Salmo 119, verso 130. Posso ler, igreja? Posso ler? Diz assim, ó: a exposição das tuas palavras dá o quê? Luz. Dá entendimento a quem, igreja? Aos simples.
Agora, olha aqui para mim, queridos, presta atenção. Toda pregação ou todo o evangelho que é exposto a você durante a pregação, ele gera luz na nossa consciência e nos dá entendimento sobre aquilo que é pregado. É por isso que quando você lê uma coisa para a pessoa, você diz assim: viu? Você já disse essa expressão? Você lê, explica, mostra e você diz: viu só? O que você está querendo dizer? Entendeu, fulano? Compreendeu? É mais ou menos o conceito de ver ou visão. Toda vez que você chega à igreja, você chega cheio de religião, irmão, cheio de conceitos, cheio de ódio, cheio de mágoas, cheio de visões torcidas com relação a pessoas e Deus, e às vezes até a igreja. Você está aqui, mas não está aqui. Você quer congregar, mas não quer. Por quê? Porque você veio de outro, está machucado. Você fica com um pé na frente e outro atrás. Você está cheio de conceitos, você está cheio de ideias. Você está cheio de entendimentos que você adquiriu no caminho passado. E aí, quando você chega na igreja, subitamente, há um flerte de luz na sua consciência. O evangelho é pregado. A luz surge no seu coração. Tudo aquilo que você achava que entendia, volta lá em Atos 9, por favor. Atos 9, verso 4. Tudo aquilo que você achava que sabia, tudo aquilo que você pensava que entendia, verso de número 4. Toda a igreja repita comigo bem alto. Quem repetir vai ganhar um bombom. O Mauro paga depois, amém? Diga assim comigo, verso 4. E caindo, por quê? Por quê? Olha aqui para mim. É o que acontece. Você chega, você senta. Às vezes você está até um pouco com o coração fechado sobre aquilo que vai pregar, ou sobre aquele que vai pregar, ou sobre aquela que vai dar a mensagem, porque você tem um conceito diferente do que é igreja. Você tem as suas religiosidades, você tem as suas crenças. Mas, queridos, quando o evangelho é pregado, há um clarão na nossa consciência que nos mostra quem realmente nós somos. Nós somos expostos à luz. E a dracma, a mulher só conseguiu achar quando ela acendeu o quê? A candeia, irmão. Quando a luz foi acesa, a dracma foi achada. Quem é a dracma? São pessoas perdidas dentro da própria igreja, não fora dela. E só a luz do evangelho pode achá-las aqui dentro, irmão. Perdidas aqui dentro. Ah, pastor, mas eu entendo que só existem pessoas perdidas lá fora. Não, irmão, tem um monte de gente perdida aqui dentro. Tem um monte de gente perdida dentro da igreja, achando que sabe, achando que entende, vivendo seus próprios conceitos, indo para Damasco cheio de ódio. E no meio do caminho, no caminho que você diz que é o caminho certo, Deus revela para você, esclarece algumas coisas para você. E aí, querido, o Fábio cai por terra sobre todos os seus conceitos e ideias. Por exemplo, quem gosta de dormir no escuro aqui? Só eu e o Mário? Hoje de manhã só foi eu e ele. Você gosta? Eu não durmo por causa da minha mulher e do meu filho, mas eu gosto de dormir, como diz meu avô, no truvo, irmão. Escuro. Não é que eu ando assistindo filme de terror, que eu sou meio macabro, não, irmão. Eu sempre gostei de dormir no escuro. Eu não digo horas, eu não digo dias, mas eu digo horas. Você passa horas na escuridão, no seu quarto, e às vezes até com abajur. Quando alguém liga a lâmpada do seu quarto, você gosta? Você sente o incômodo aonde? Nos olhos. Meu Deus, paga isso, fulano. Eu acredito que seja até falta de educação, né, irmão? Eu não detesto isso.
Ligou, deixa eu só pegar um negócio aqui. Pai, meu Deus. Aquilo incomoda, irmão, os nossos olhos. Aquilo perturba os nossos olhos. É porque nós passamos horas na escuridão e quando a luz é acesa, os nossos olhos vão se incomodar. Deixa eu só te dizer uma coisa. Olha aqui para os meus olhos verdes, claros. Deixa eu te falar uma coisa. 2 Timóteo, capítulo 4, não estou enganado se é o verso 3. Ele disse que quando o evangelho for pregado, muitos não vão querer ouvir. Vai dar comichões aonde, igreja? Vai dar comichões aonde? Nos ouvidos. E sabe o que eles vão fazer? Diz o versículo: procurar mestres que o ensinem aquilo que eles querem ouvir, não o que eles precisam ouvir. Isso é muito sério. Eu me lembrei de um cara, irmão. Contei a história dele hoje aqui de manhã. Toda vez que ele ia na igreja, isso era toda vez, irmão. Ele ia de maneira aleatória. Às vezes ele ia na terça, outra semana ele ia na quinta, outra semana ele ia no domingo. Mas toda vez que ele ia na igreja, eu falava de cigarro, irmão. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu não sabia que ele estava lá, irmão. Toda vez que ele ia na igreja, seja na quinta, na terça, no domingo, seja o dia que for, ele sentava lá atrás. Ele se levantava e ia embora. Na outra semana ele voltava. E eu dava você, não sei o que é viciado e ainda tem a chupeta do cão ainda. Ele se levantava e ia embora. Até que chegou uma certa vez que ele já não se levantava, mas ele se coçava na cadeira, irmão. E aí ele foi se coçando, foi parando, até que ele se converteu. Eu não sabia dessa história, fiquei sabendo pela boca dele. Ele me disse isso, ele me falou isso. Quando ele se converteu, toda palavra, irmão, toda luz que nos expõe gera incômodo. É difícil você brigar com teu marido ou brigar com a tua mulher lá na tua casa, e aí você chegar irado aqui na igreja e dizer: eu quero que Deus fale comigo, e eu tenho certeza que Ele vai falar que é o meu marido que está errado. Aí você chega aqui, Deus joga por terra tudo o que você achou que sabia. Chega aqui, Deus joga por terra toda a tua moral. Deus joga por terra todo o teu entendimento à luz de que, igreja? Da palavra, aquilo que é explicado. Lança por terra todo o nosso orgulho. E aquilo nos constrange, irmão. Eu entendo que nós não devemos sair saltando de alegria durante uma mensagem do evangelho, mas sim incomodado. Por quê? Porque eu preciso mudar, pastor. Algumas coisas em nós, irmãos, precisam cair. Jesus, ele disse: se o grão de trigo não cair, diga não cair, ele não morre. Existem pessoas que, enquanto elas resistirem à luz do evangelho e não caírem por terra tudo que há sobre ela, e não permitir que a terra, que é Deus, o mate, você vai ficar só, irmão. Por isso ele diz: se o trigo não cair, não morrer, fica ele só. É o que aconteceu com o rei Uzias, perdão. Tinha todo mundo aos seus pés, mas pelo seu orgulho ele morreu numa cabana, sozinho, sem coroa, sem ninguém, cheio de lepra. Não permitiu ser quebrado, mas quis quebrar os outros, dependendo da sua posição. E aí o que a Bíblia diz? Verso de número 4, acompanhe comigo, Atos 9, verso 4. Caindo por terra. Por que ele caiu? Por causa da luz, irmão. Você já chegou diante de Deus, uma situação, vamos supor, você está orando diante de Deus, cheio de razão, irmão, cheio de razão, e aí Deus fala no seu coração, eu disse: ei, quem tu pensa que é, rapaz? Quem você acha que é? O que tu tens, você só tem porque eu te dei. Quem você acha que é? Eu acredito que muitos de nós já ouvimos isso. Em meio à nossa raiva,
em meio à nossa fúria, em meio a alguns conceitos religiosos, algumas coisas vão cair hoje, irmão. Diga amém. Algumas coisas vão cair por terra aqui hoje. Muitos conceitos religiosos, o nosso orgulho, a nossa preguiça, a nossa inércia, a nossa falta de compromisso com aquilo que é de Deus, vai cair por terra hoje, irmão. Porque eu vou te dizer uma coisa, Gênesis 2, a Bíblia diz que antes de fazer Eva, eu acredito que se Deus tivesse pedido uma costela para Adão, ele não daria, irmão. Ele disse: ah, Deus, espera aí, você está doido? O senhor vai fazer uma incisão, me serrar e tirar uma costela? Não, isso vai doer muito. Sabe o que é que Deus faz, irmão? A Bíblia diz assim: e Deus fez Adão cair. Quem derrubou Adão, irmão? Quem derrubou Adão? Deus. Tem coisas que se você não der a Ele, Ele tira. E só quando você acordar que você vai ver o resultado daquilo que Ele tirou. Só quando Adão acordou que ele viu Eva. Correto, igreja? É assim que está na sua Bíblia? Tem coisas que Deus me pede, eu sei que vai doer, por isso que eu digo não para Ele. Tem coisas que Deus vai me pedir e Ele sempre me pede desde o passado, irmão. Eu sempre digo não para Ele. Alguma vez você já discutiu com Deus, irmão? Disse: espera aí, Senhor, você está falando comigo. Oxe, sou eu, Fábio, pastor da igreja. Disse: pois é, contigo mesmo. O que tu acha que é? Me dê, disse: não dou. Me dê, não dou. Disse: pois eu vou tirar. E quando eu tiro do meu jeito. Existem algumas coisas, irmãos, que nós vamos ter que passar para entender que Ele é Deus na nossa vida. Quem conhece aqui o cantor Lázaro? Conhece o moreninho, bonitinho, carequinha? Hoje está barrigudinho. Lázaro, ele diz uma coisa fascinante, irmão. Todo cristão, todo crente, novo ou velho, ele vai ter que passar pela rua. Deuteronômio, capítulo 8. O que está escrito lá? Eu te humilhei, eu te fiz passar fome, para saber o que havia no seu coração. O que o senhor está dizendo? Deus humilha o homem, pastor? Humilha, irmão, está na Bíblia. Deus faz o homem passar fome? Sim. Para quê? Para saber o que o homem quer, para onde vai e o que ele é, e fazer o homem reconhecer que ele é Deus. Deus, ele faz. Se eu não dou, ele me tira. Se eu não dou, ele me faz dormir. E quando eu acordo, eu vou começar a entender, irmão. Ele faz a incisão em Adão. E quando Adão acorda, não há cicatriz, irmão. Porque o que Deus tira de você, Ele não deixa marca, irmão. O que Deus vai tirar da nossa vida, quem está comigo aí, diga amém. O que Deus irá tirar da nossa vida. Que coisas, pastor? Essas coisas que você não quer dar. O que Deus irá tirar da nossa vida, Ele não deixa marca. Ele não deixa cicatriz. Ele fará a incisão. E Ele fechará o buraco. E não vai deixar cicatriz nenhum. E quando você cair em si, despertar desse sono, abrir os seus olhos, você vai entender o porquê que Deus fez isso. Por isso, eu repito, Atos 4, eu quero que você leia comigo, por favor. Quem está aqui hoje vivo, diga amém. Duas coisas, diga: caiu por terra. Ouviu a voz do Senhor. Caiu por terra. Ouviu a voz. Caiu por terra. Ouviu a voz. Quem entendeu aí, diga amém. Você pode repetir mais uma vez? Aqui é uma sala de aula, né? Diga: Paulo caiu. Paulo caiu. E no chão, o que ele ouviu, irmão? O que ele ouviu? A voz de quem? Existem pessoas que só no chão, irmão, só no pó, só na miséria, eles vão ouvir quem? Deus.
só quando o ser humano estiver lá no chão, de tão teimoso que o cara é, de tão teimoso que ela é, de tão teimoso que esse jovem, essa moça é, ele só vai ouvir Deus quando ele estiver no chão, irmão, na lona. Eu não estou dando moleza para você hoje, irmão, porque muitos de nós não ouvimos Deus quando a luz coloca os meus erros expostos para mim mesmo. O evangelho é um espelho, irmão. Ele mostra realmente quem eu sou durante a pregação. Por isso que eu me contorço, eu me mexo na cadeira, porque eu sei que Deus está falando comigo, irmão. E não é para minha mãe, porque ela não está aqui. Porque se fosse para ela estar aqui, Deus ia trazer ela, não ia precisar nem eu chamar, ela ia vir. Então a palavra é para mim. E como eu sei que é para mim, por isso que dá comichões nos meus ouvidos. Aquilo me confronta, aquilo me afronta, aquilo me esmaga, aquilo me corta dos dois lados. Entra como se fosse uma flecha no meu coração. Eu sei que Deus está falando comigo, irmão, mas eu vou embora do mesmo jeito. Nada muda quando eu saio daqui. É por isso que Deus está dizendo: muitos de vocês só vão me ouvir quando estiverem na lona. Muitos de nós, irmãos, só vamos ouvir a voz de Deus e entender que estamos de fato cegos quando estivermos no chão, irmão, jogados, desesperados e com a mão na cabeça, dizendo: eu não sei mais o que fazer. Aí uma voz vai te dizer o seguinte: volta para mim, que eu te darei tudo que você perdeu e mais um pouco do que te roubaram. É isso que ele diz. Porque eu vou te dizer uma coisa dura, e me perdoe se for: a gente só vem para a igreja quando a gente perde alguma coisa, irmão, ou quando a gente está desempregado. Ninguém vem para a igreja porque quer Jesus. Eu fui para a igreja porque eu queria emprego, irmão. Eu queria que Deus aumentasse meu salário, e lá eu conheci Ele. Lá eu entendi quem eu era e o que eu precisava ser. Eu fui para a igreja para isso, por causa do meu trabalho, para Deus aumentar o meu... Eu queria Jesus, irmão. A maioria das pessoas que vêm para a igreja é assim, elas não querem Jesus de imediato. Elas vão conhecer Ele nesse caminho de Damasco. Porque eu vou te dizer uma coisa, irmão, eu posso servir Jesus há 20 anos, desde quando eu era moleque. Eu posso ter 20 anos de evangelho, mas com 21 anos, aí sim, eu posso começar a conhecer Jesus, irmão. Eu sei o endereço da igreja, conheço o pastor, sei o nome da minha igreja, sei toda a história da igreja quadrangular, mas talvez eu não conheça Jesus a quem tanto o pastor prega. Paulo conhecia Deus, irmão. Paulo sabia das leis de Deus, de cor e salteado. Ele tinha a Torá na sua cabeça, na sua casa. Ele carregava a Torá, irmão. Ele era aluno de Gamaliel, um dos homens mais renomados da sinagoga. Um cara respeitado, era aluno de Gamaliel. O cara era refinado nas leis de Deus. Você acha que ele não conhecia Deus? Conhecia, só que ele era religioso. Ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia esse homem que ia esclarecer a ele quem realmente ele era. E deixa eu te dizer uma coisa, verso 8. Leia comigo, diga: Saulo, levantando da terra, percebe que está cego. Agora eu vou te dizer uma coisa: Paulo não está cego, irmão. Ele já era cego e não sabia. Paulo já era. Ele só veio entender. Segundo aos Coríntios 4:4, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o nosso entendimento, para que a luz do Evangelho, da sua glória, não fosse revelada a nós, irmãos. Paulo era cego, conhecia a lei, mas não conhecia a graça. Eu posso estar na igreja cego? Sim. Eu posso ser um pastor cego? Sim. Um diácono cego? Sim. E eu só venho perceber essa cegueira quando Deus me confronta, me tira da lona e me coloca de pé. Aí eu venho humildemente
entender que eu não estou cego, irmão, que eu já era cego há muito tempo. Essa é a questão. Essa é a questão. Tem muitas coisas que nós não queremos ver, irmão. Não queremos enxergar. Nós temos os nossos pontos de vista. Eu costumo dizer que um ponto de vista é a vista de um ponto. Por exemplo, olha para cá. Essa carta, vamos lá, eu não sou muito bom de medida não. Vamos supor que ela tem 8 centímetros por 10. Amém? É o que você vê e é a resposta que você me dá. Quem está comigo, diga amém. E o Mário? O que o Mário vê, irmão? O Mário vê uma carta de 10 centímetros por milímetro. 10 centímetros no tamanho e milímetro na largura. E você pode brigar com ele. Você está doido, Mário? Tem 8 centímetros. 8 por 10? Não. Tem 10 por 1. E vocês vão passar a noite inteira discutindo isso. Um diz que tem 8 por 10. Mário diz tem 10 por 1. Isso está louco, rapaz. Daqui eu estou vendo. É o seu ponto de vista. Por isso que eu digo, um ponto de vista é a vista de um só ponto. Mas se você sair dali e for para onde o Mário está, você vai entender por que ele está opinando assim. E ele sair de lá e for para onde você está, ele vai começar a enxergar o que você está opinando. Quem me entende, diga amém. Sabe o que eu preciso fazer, irmão? Mudar de posição. Sair da onde eu estou. Tem coisa que eu enxergo. Nós temos o mesmo Deus, amém? O mesmo Deus, mas a gente vê de maneira diferente ele, irmão. Você já viu o que diz Romanos 2? Romanos 2, Paulo diz o seguinte: mudaram a glória de Deus. E isso é verdade. Para uns Deus é um Deus iracundo, irado. Se você não servir, ele vai te matar. Para outros, ele é um Deus de amor. Você pode fazer o que você quiser, que mesmo assim você vai para o céu. E outros acreditam que eles podem viver qualquer tipo de vida sem ir para a igreja. Outros acreditam que precisam de igreja. Servimos o mesmo Deus, mas com visões diferentes, irmãos. Eu acredito que a gente tem que mudar a nossa posição e nos posicionar como verdadeiros cristãos, irmãos. Aí a gente vai começar a enxergar as coisas como realmente são. Quem me entende, diga amém. Porque a Bíblia diz o seguinte: Paulo levanta, e quando ele se levanta, ele percebe que ele está cego. Por isso que Paulo diz o seguinte: tudo o que eu aprendi era para mim como esterco. Você sabe o que é esterco ou você quer que eu diga o que é? Acho que todo mundo entendeu o que é esterco, né, irmão? Amém? É um negocinho meio cheiroso. Do boi, da vaca, do pasto, esterco. E ele disse: todo o entendimento que eu tinha, para mim, era como esterco, nada, inútil. Para o que eu sei agora, é lucro para a minha vida. Eu mudei a minha posição. Eu saí de perseguidor para perseguido. Eu agora entendo os cristãos. Eu agora entendo Ananias. Eu agora entendo Marcos. Eu agora entendo João. Eu agora entendo Jesus. Ele começa a entender coisas, irmãos, que ele não entendia. Queridos, mude a sua posição. Mude o seu ponto de vista. Essas opiniões formadas sobre qualquer coisa que você tem na sua cabeça: tem que ser do meu jeito, pastor, porque se não for do meu jeito a coisa não vai. Mude o seu ponto de vista, irmão, e desfrute do Evangelho de Deus, porque muita coisa vai mudar na sua vida. Eu já encerro. A Bíblia diz o seguinte, verso número 10, eu já vou terminar. Verso 10. Perdão, 9. Esteve 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor em uma visão: Ananias.
E ele responde: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de judeus por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu entrar um homem chamado Ananias, e impor sobre ele a mão para tornar a ver. Respondeu Ananias: Senhor, muitos ouvi acerca desse homem, mais coisas tem feito aos santos de Jerusalém. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Eu vou te explicar daqui a pouco. O verso 13 revela o humilde Ananias. Quando Deus dá uma missão para ele, o que ele faz? Ele diz: Senhor, você está com graça comigo. O Senhor está doido que eu vou sair daqui para ir na casa desse irmão aonde está Saulo? O Senhor acha que eu vou lá para morrer? Ele questiona Deus, irmão. Eu tenho uma Bíblia, chama a Bíblia, a mensagem que Deus responde para ele aqui no verso 15. E disse-lhe porém o Senhor: vai. Sabe o que Deus diz lá? Não questiona, vai. Tem coisas que Deus vai mandar você fazer e não é para você questionar, irmão, é para você fazer. Obedece e pronto. Por isso que Deus fala para ele no 15: ei, Ananias, ele é o meu vaso, ele é um homem escolhido por mim. Então vai, pare de reclamar. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, irmão, verso de número 11: levanta, Ananias, vai à rua chamada direita e pergunta na casa de um homem de Tarso chamado Saulo. Repita comigo: pois, verso 11, ele está fazendo o quê? Orando. Verso 12, numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, colocava a mão sobre a sua cabeça e a sua visão tornava. Espera aí, Paulo não era cego, irmão? Paulo estava cego, sim ou não? Sim. Como é que ele viu Ananias, irmão? Sem conhecer Ananias, sem se esbarrar com Ananias na rua, ou conhecer ele em um comércio, ou ouvir falar de Ananias. Ele nunca viu Ananias. Mas a Bíblia diz, quando Jesus chega na casa de Ananias e diz assim: Ananias, agora, essa hora, ele está lá orando. Ele não estava, ele não orou, ele está orando. E a oração que ele está fazendo fez com que ele enxergasse você. E você entraria na casa e colocaria a mão sobre ele. A oração faz você enxergar coisas que você nunca viu, irmão. É por isso que eu li o versículo 9. Ele está de jejum, Paulo, correto, igreja? Não comeu nem bebeu. Mas no 12 diz que ele começa a ver coisas que ele não via, tendo a sua vista perfeita, irmão. Por isso que eu digo para a igreja: irmão, vamos jejuar durante esses 4 meses, consagrando os 10 primeiros dias do mês para a nossa vida. E começamos ontem, sábado, do dia 1º ao dia 10. E hoje de manhã eu já vi diferença, irmão. O jejum, ele causa um reboliço no mundo espiritual. Ele aguça a nossa visão e ele nos faz enxergar coisas e pessoas que você nunca viu, irmão. Isso é o sobrenatural de Deus. Por isso que você deve entrar conosco ela. Voltando aqui na mensagem, verso 15. Eu já vou encerrar. Disse porém o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, reis e filhos de Israel. Eu lhe mostrarei o quanto há de padecer em meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para te tornar a ver, e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. E imediatamente lhe caíram dos olhos como uma escama, e recuperou a vista. Levantando-se, foi o que? Batizado nas águas. Ele recebe o Espírito Santo. Ele retoma a sua visão, irmão.
e ele é batizado nas águas pelo próprio Ananias. Deixa eu te falar uma coisa. O que significa? Pode fechar sua Bíblia. Eu vou encerrar já. O que significa Ananias? O que significa o nome Ananias? Deus de amor, Deus de graça e Deus de misericórdia. Você pode repetir comigo? Diga Ananias. Ananias significa Deus de amor, Deus de misericórdia e Deus de graça. Quando Paulo ora e vê Ananias, ele está vendo o amor de Deus, irmão. Quando Paulo ora para que ele voltasse a ver, Deus mostra Ananias para ele. Deus revela a ele o seu verdadeiro amor. E Ananias vai lá até a casa de Paulo, impõe as mãos sobre ele. E Paulo volta a sua visão, sim ou não, igreja? O que é que pode abrir? O que é que deve abrir os seus olhos, irmãos? Qual é a única coisa que faz com que as escamas de seus olhos caiam, irmão? O amor de Deus. Só Ele. Diga Ananias. Significa Deus de amor. Mais alto, Deus de amor. E só o amor, só esse Deus, para fazer as escamas dos meus olhos caírem. Só o amor de Deus cura o cego, irmão. Só o amor de Deus faz o homem enxergar a sua graça, a sua misericórdia. Você já passou diante de alguma, sei lá, algum clube, algum bar, alguma festa, algum local, um local que você frequentava, só que agora você vê, e aí você olha para lá e se sente constrangido e diz: meu Deus, eu frequentava ali, todos os dias eu entrava ali, todos os dias eu sentava naquela mesa, todo domingo eu estava lá, todos os sábados eu me reunia naquela esquina bar e tal lugar. Hoje você entende que lá não é mais o seu lugar. Hoje você vê, hoje você enxerga a vida de Deus como realmente ela é. Tem muitos cegos aqui hoje, irmão, que serão tocados pelo amor de Deus, que voltarão a enxergar a vida de Deus como realmente ela é. Deixa eu ir mais longe aqui. Quem crê no poder da oração? Você crê? Você crê que no meio da sua oração Deus pode fazer com que as pessoas da sua casa enxerguem o seu amor? Sim ou não, igreja? O verdadeiro amor de Deus, você crê nisso? Isso vai acontecer hoje. Eu creio nisso. Eu quero que você fique de pé, em nome de Jesus Cristo. Fique de pé, todos vocês. Os diáconos, enquanto os diáconos se posicionam, em nome de Jesus Cristo, pode pegar, enquanto eles preparam uma ceia.